Em 19 de abril de 1989, uma moça branca de 28 anos se preparou para fazer uma corrida noturna no Central Park. Ela se arrumou, pegou seu Walkman, colocou os fones de ouvido e foi correr. Ela não sabia que lá ela seria interpelada por um indivíduo que bateria nela e forçaria ela a ter relações sexuais de maneira violenta, a ponto de ela ficar em coma, em um estado de semi-morte. O indivíduo que fez isso com ela, banhado de sangue, saiu tranquilamente pelo parque, com o fone de ouvido dela e o Walkman dela, tocando música, enquanto outros jovens acabaram sendo presos, levando a culpa sobre esse crime. A nova série da Netflix, Olhos que Condenam, vai tratar sobre este caso, e a nossa TV Historiante, nessa interferência, vai abordar um pouco sobre o caso dos 5 do Central Park. Antes da gente começar o vídeo, eu queria pedir encarecidamente que, se você ainda não nos segue, clica no botãozinho de seguir, se inscreve e ativa o sininho para receber nossas notificações. Deixa um likezinho aí para fortalecer nossa amizade e, principalmente, se você já acompanha a gente há muito tempo e curte nosso trabalho, seja um apoiador e nos ajude a manter esse projeto. Vá ao site apoia.se/historiante e faça um apoio. A partir de R$1 você já nos ajude muito na manutenção desse trabalho. Bom, em 1989, um caso absurdo abalou a sociedade nova-iorquina. Esse caso que eu acabei de relatar foi um caso que deixou muitas pessoas estarrecidas com a violência e a brutalidade do que aconteceu. E naquele período, naquele momento, mal sabiam que ia ter início o calvário de 5 adolescentes que só foi se resolver em 2002. Esse caso é tema de uma série fantástica que a Netflix acabou de lançar, chamada Olhos que Condenam, ou When They See Us, dirigido pela Ava DuVernay, a mesma diretora e roteirista do filme Selma. Ela também dirige e roteiriza essa série na Netflix. É uma série dividida em 4 partes, são episódios bem grandes, né, acima de 1 hora, e esses episódios eles se comprometem a contar a história desses jovens pela perspectiva dos próprios jovens, pela perspectiva das experiências desses próprios jovens, adotando uma narrativa interessante, que é a narrativa daqueles que não têm voz, a narrativa dos excluídos da história. Quem eram esses jovens? Youssef Salem, Kevin Richardson, Raymond Santana, Corey Wise e Andrew McCray. Esses 5 jovens que se conheciam, né, alguns deles muito amigos, outros nem tanto, eles acabaram sendo envolvidos nesse processo e colocados como os principais algozes dessa moça. Por que isso aconteceu? Existe uma série de questões que são levantadas na série e que a gente vai pontuar aqui pouco a pouco. A primeira coisa, o que aconteceu com essa moça no Central Park aconteceu em paralelo com um outro evento que estava acontecendo, que era a saída desses jovens em grupo, em conjunto, em determinados locais. Aqui no Brasil a gente chama meio que, a gente já tem um nome, que é rolezinho. Lá eles utilizavam o termo barbarização, para esse momento em que eles iam sair e fazer algumas pequenas confusões na rua. Juntavam-se esses jovens e eles saíam para os cantos. Nesse dia, o Central Park foi o local para onde eles foram barbarizar, né? Nisso que eles foram barbarizar, eles acabaram sendo interpelados pela polícia. A polícia chegou, bateu em muitos deles e prendeu alguns, soltando-os posteriormente. Inicialmente eles não tinham sido associados a esse caso, eles foram liberados, interrogados e liberados. Era um momento comum, que era esse processo de barbarização, a polícia já tinha isso em mente, e apesar de ser comum, não necessariamente isso era visto como algo normal. Os policiais estavam de olho nesses rapazes, né? Quando o caso foi descoberto, quando o caso da moça chegou à tona, enfim, e a promotoria começou a tomar conta do caso, eles precisavam identificar os possíveis indivíduos que fizeram isso com a moça. Quais eram os principais culpados, né? Quais eram os principais suspeitos, na verdade, né? Os principais suspeitos eram esses rapazes. No seu núcleo eram meninos negros e latinos de periferia do Harlem, em Nova York,
E eles eram identificados necessariamente como os principais suspeitos, principalmente por uma questão racial. Eram meninos negros, eram meninos latinos, tanto negros quanto latinos na sociedade elitista, branca, burguesa, norte-americana, são, enfim, suspeitos, né? São criminosos em potencial, sem ter feito nada, né? E eles acabam sendo selecionados, a palavra é essa, a promotoria selecionou esses rapazes. Pegou meninos de 14 a 16 anos para interrogar e fez uma seleção desses 5. No que essa seleção desses 5 foi feita, eles começaram a tentar forçar uma confissão. Por que eles tentaram forçar essa confissão? E aí vem a grande questão. Não existia prova material contra os rapazes, não existia DNA, não existia impressões digitais, não existia nada deles, nada que comprovasse que eles estavam lá. Então, sem provas materiais, o que a polícia, o que a promotoria fizeram, forçaram que esses rapazes confessassem. E como isso foi feito, garotos de 14 a 16 anos foram colocados em salas de interrogatório e com eles foi feito um jogo mental, uma espécie de... Eles tentaram miná-los mentalmente, psicologicamente, para que eles aceitassem confessar, prometendo que se eles aceitassem, toda aquela violência psicológica iria acabar e eles poderiam voltar para casa. Esses garotos, alguns deles inclusive apartados das suas famílias, e é aí que está, eles confessaram apartados das suas famílias, esses jovens não conseguiam entender o que estava acontecendo e aceitaram confessar sem medir as consequências que isso pudesse trazer para eles. Essa confissão foi utilizada largamente para incriminá-los diante de toda uma falha em relação ao levantamento de provas materiais. A promotoria, encabeçada por uma moça chamada Linda Fairstein, inclusive adulterou determinadas informações, modificou a linha do tempo em vários pontos para que eles conseguissem colocar os meninos dentro, né, do abuso sexual que havia acontecido, e ela atuou necessariamente com a convicção de que eles eram culpados antes necessariamente de ela ter provas para ela acreditar nisso. Ou seja, ela, aquela mulher branca, loira, enfim, metida, ela já sabia que eles eram culpados, antes mesmo de ter qualquer tipo de prova que os incriminasse. E o trabalho dela, ao longo da série, vai ser levantar, principalmente nos primeiros 2 episódios, vai ser levantar as informações ou tentar construir uma narrativa com a promotoria e com os policiais para que esses rapazes eles fossem colocados como suspeitos, necessariamente como culpados. Inclusive tem uma prova que é ocultada do processo que eles têm, que é uma meia com sêmen, né, que foi encontrada no local. E eles, a Linda Fairstein, esconde essa meia, ela não informa essa meia. Por quê? Porque o DNA que está nessa meia não bate com nenhum daqueles rapazes. Então ela tenta ao máximo esconder esse tipo de coisa e ela só revela provas onde o exame de DNA deu inconclusivo, ou seja, nem diz que é, nem diz que não é. E no caso da dúvida, o júri ele iria acabar pendendo para a culpabilidade desses rapazes, tamanha a apelação que estava sendo feita da população, acusando eles de assassinos, de estupradores, na verdade, enfim. Os rapazes eles acabam sendo culpados, considerados culpados e vão parar na cadeia. Na verdade, 4 deles vão para reformatórios e um deles vai para a cadeia, que é o Corey Wise. Inclusive a história dele é a história mais triste e mais sofrida de todos eles, porque ele passa mais de 13 anos na cadeia por um crime que não cometeu, sofrendo uma série de questões. Enquanto ele está na cadeia, sua irmã, era o seu irmão, que era agora uma irmã trans, né, que tinha vários problemas de aceitação com a mãe não aceitava que ela agora era uma mulher e não mais um rapaz. Enfim, ela acaba falecendo, a relação dele com a mãe fica uma relação muito triste, é de partir o coração que acontece lá, e diante de todos esses problemas, ele vai crescendo a duras penas, apanhando muito, sofrendo muita perseguição, precisando pedir, implorar para ficar na solitária, para não apanhar mais ainda, e sonhando com uma realidade que ele poderia ter desfrutado se ele não tivesse ido para o Central Park,
naquele dia, ou não tivesse, né, se incriminado do jeito que ele se incriminou e tivesse ali preso. Porém, aí a gente vai ver um plot twist que vai fazer com que eles sejam considerados inocentes em 2002, porque o verdadeiro estuprador, chamado Matias Reis, que chegou a conhecer o Corey Wise na prisão, ele tem uma revelação, ele, enfim, dá a entender que ele encontrou Jesus, ele aceitou Jesus, ele entrou para uma religião, e ele disse que agora ele se sentia envergonhado dos crimes que cometeu e precisava falar a verdade. E nesse falar a verdade, ele revelou que ele tinha sido estuprador da moça e pediu, e inclusive disse o seguinte, no dia que as pessoas foram lá coletar o depoimento dele, né, a confissão dele, ele disse, pode fazer qualquer tipo de exame de DNA comigo, porque vai bater, vai ser eu. E de fato, os exames são feitos e o DNA bate certo com o DNA que está nas peças materiais, nas provas materiais, e ele de fato é o estuprador. Em 2002, a pena de todos eles é revogada e eles recebem uma indenização de mais de 40 milhões para refazer a vida deles, todos esses anos que eles perderam, né, da vida dentro desse processo. É interessante notar que Ava DuVernay ela trabalha nessa série para mostrar como, primeiro, o sistema judiciário, o sistema criminal, ele se importa e muito com a cor de quem ele está acusando. Se você é uma pessoa negra, se você é um latino, você vai ser considerado culpado, porque você, em cima de você, você já tem uma culpabilidade. Essa é a premissa inicial. A outra questão está ligada ao fato de que quando a promotoria norte-americana quer incriminar alguém, ela vai incriminar, seja lá qual forem os meios. E esse caso acaba mostrando esse tipo de coisa. Principalmente, mais uma vez, num caso onde tem um menino latino e meninos negros envolvidos. A série é interessante também porque ela mostra o pós-prisão dessas pessoas, né? Os 4 rapazes que saem antes, tirando o Corey Wise, eles vão tentar reaver a vida deles, né? Eles vão tentar encontrar emprego novo, eles vão tentar encontrar um jeito de continuar a vida, só que sempre a sociedade vai taxá-los, rotulá-los de ex-presidiários. E esse rótulo vai fazer com que eles dificilmente consigam um emprego decente. Eles vão viver de bico em bico, inclusive recorrendo ao tráfico de drogas, como acontece com um deles. Diante de todas as negativas que acontecem, o caminho mais fácil se apresenta como o caminho a ser seguido. E é onde ele vai entrar, o caminho das drogas, o caminho do tráfico, onde ele vai ser preso novamente. Eu estou falando necessariamente do Raymond Santana, né, que é o latino do grupo. Então, assim, a série vai mostrar como você, que inocente foi preso, e mesmo aquele que foi preso por uma justa causa, mesmo que saia, mesmo que cumpra sua pena, mesmo em liberdade, ele vai continuar sendo taxado como ex-presidiário, ele vai continuar sendo taxado como estuprador, assassino, etc. e tal, e ele não vai conseguir qualquer tipo de reorganização social. As coisas são difíceis. As coisas são difíceis no campo amoroso, as coisas são difíceis no campo do trabalho, as coisas são difíceis em vários aspectos. E eles vão tentar sobreviver nesse processo diante de muito preconceito. Você vai ter uma série de cenas onde eles vão atrás de emprego, e o emprego que eles vão conseguir vai ser limpando o chão, né? Você vai ter várias cenas onde eles vão estar dentro de empregos novos, lavando o chão. Como se o destino deles fosse ser o limpador, porque eles não têm mais para onde correr, porque eles não têm mais como pleitear algo melhor. Por causa de serem ex-culpados, ex-presidiários, por serem negros e latinos, eles não têm mais como escapar do destino do sistema. É interessante porque um dos agentes prisionais que vai acompanhar o Raymond Santana, ele vai explicar como as coisas funcionam, né? Ele vai mostrar lá um formulário e vai dizer, é o seguinte, você vai ter que marcar os campos. Se você marcar esse campo aqui, você vai dizer que você é ex-presidiário, logo você não vai poder trabalhar mais com ex-presidiários. Se você assinalar que você violentou uma pessoa, você não vai mais poder trabalhar com atendimento às pessoas. E uma série de cláusulas que ele vai citando no formulário. Aí o Raymond vai dizer, poxa, mas onde é que eu vou trabalhar se eu não posso fazer nada disso? Aí o cara diz, você vai trabalhar onde alguém lhe dá emprego.
É isso que vai sobrar para você. O caso do Corey Wise, só para fazer uma última nota sobre ele, que foi o que ficou muito mais tempo lá, né, preso. Vai ser o caso mais emblemático porque ele vai ser a prova viva de como o sistema prisional norte-americano é falho. Um rapaz inocente, uma criança inocente presa junto com pessoas mais velhas durante 13 anos. Destruiu a infância dele e a adolescência dele. Praticamente uma vida inteira ele ficou lá dentro. E Ava DuVernay, sensível a esse tipo de coisa, ela fez questão de manter o mesmo personagem, o mesmo ator, para o personagem adolescente e o personagem adulto. Como se a vida dele tivesse ficado cristalizado no momento. É claro que ele vai passar por transformações, o cabelo vai crescer, a barba vai crescer, vai ficar mais fortinho, vai ficar com marcas no rosto, das pancadas que ele recebeu, mas é o mesmo menino. É como se ela quisesse mostrar que a prisão fez com que aquele menino ele tivesse a sua vida cristalizada no tempo, mas aquele menino mudou. Ele ficou, a barba cresceu, ele ficou com o rosto marcado, mas é o mesmo menino. É tanto que no final da série, aí vai o spoiler, né? Quando eles ficam juntos, estão lá os personagens dos outros garotos, que são atores mais velhos, né? Fazendo a ideia de que o tempo passou. E tá lá ele, o Corey Wise, o mesmo atorzinho que era adolescente, fazendo o papel dele mais velho, com aquele mesmo olhar triste, aquele mesmo olhar assustado. Isso me faz lembrar do caso do menino George Stingley Jr., de 14 anos, que foi executado na cadeira elétrica em 1944. Ele tinha sido acusado de matar duas garotas brancas, a Betsy e a Mary. A Betsy de 11 anos, a Mary de 7 anos. O julgamento dele durou 2 horas, a sentença durou 10 minutos. O júri declarou ele culpado e ele tinha que morrer na cadeira elétrica. Esse menino negro, ele foi levado para 80 quilômetros distante da sua cidade, ficou preso na solitária durante 81 dias, não teve acesso a falar com os pais, não teve acesso a um advogado, foi interrogado, entre aspas, a gente sabe que esse interrogatório ele não acontece de forma, você fez isso, não fez, que bom, tudo bem. É um interrogatório forçado, é um interrogatório coercitivo, fazendo ele confessar, e ele acaba sendo assassinado na cadeira elétrica. O júri, só para deixar claro, todo branco decidiu pela morte dele. 70 anos depois, um juiz da Carolina do Sul, estado onde ele foi condenado, revogou a condenação e declarou que ele foi inocente. 70 anos para isso acontecer. Corey Wise passou 13 anos na cadeia para poder ser declarado inocente. E isso é fruto de quê? Isso é fruto de uma justiça branca que julga os negros como potenciais criminosos sem nem ter cometido qualquer tipo de crime. A pele preta, o sangue latino, eles são colocados dentro dessa lógica branca norte-americana como possíveis culpados, potenciais culpados, antes mesmo de terem feito qualquer tipo de coisa. Olhos que Condenam é uma série fantástica de encher os olhos, são 4 episódios interessantíssimos. Os 2 primeiros episódios tratam necessariamente do julgamento. Os 2 últimos episódios, o 3º episódio trata da saída dos 4 rapazes, o Kevin Richardson, o Raymond Santana, o Andrew McRae e o Seth Salam, né? Trata o modo como eles saíram, né? A vida deles depois da prisão. E o último episódio, que tem uma duração de 1h30, trata da história necessariamente de Corey Wise e o seu calvário ao longo do seu encarceramento e como ele conseguiu sobreviver a esse tipo de coisa, né? É uma série imperdível, uma série necessária, uma série que precisa ser assistida o mais rápido possível, e você que está nos assistindo não vai perder seu tempo. Serão aí mais ou menos umas 6 a 7 horas do seu tempo não desperdiçado, tempo ganho, porque é um trabalho fantástico e a Ava DuVernay ela se superou mais uma vez nessa produção. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês curtiram, deixa o seu joinha aí, né? Lembra de deixar o joinha. Não é inscrito, se inscreve no canal agora. E se você quer colaborar conosco, vá no site apoia.se/historiante e faça um apoio a partir de R$1 para nos ajudar a manter esse projeto. Um grande abraço e até a próxima interferência.